Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu vim aqui hoje para esclarecer as principais dúvidas com relação às potências de base 10, tá? Então, a primeira delas foi o exercício número 1, letra D, para transformar essa potência em um número decimal. Então, se apareceu ali o negativo, significa que eu vou ter vírgula. Então, eu já vou e marco meu número, 0, tá? Como o número que está aqui em cima, o expoente, é 2, indica para a gente o quê? Que a gente tem duas casas decimais. Então, para quem preferir, pode até colocar o espaço dessas casas, ó, duas casas decimais, tá? E aí, como se fosse completar. Então, a gente vai completar a última casa com o número 1 e vamos completar com 0 até chegar lá. No caso aqui, eu só precisei colocar mais um 0. E aí, a resposta certa, então, 0,01. Presta atenção, alguns de vocês colocaram o 2 aqui. Por que que não é o 2? Porque eu só tenho 10 elevado a menos 2. Para ser o 2 aqui, eu teria que ter o 2 multiplicando esse 10, tá? Ele ali no expoente, ele só indica para a gente quantas casas decimais tem, tá bom? A outra dúvida de vocês foi com relação à o número 3, letra A. Alguns de vocês escreveram o seguinte, então, nessa letra pedia para transformar esse número numa potência de 10, numa notação científica, mais especificamente falando. Então, para a gente transformar em notação científica, a gente precisa lembrar das duas regras da notação. Então, a notação ela é formada por dois fatores, né? Então, são dois números que estão sendo multiplicados, sendo que um deles é um número que está entre 1 e 10, e o outro número é uma potência de 10, tá? Então, vamos pensar o seguinte, para ele ficar entre o número 1 e 10, a minha vírgula pode vir aqui nesse lugar? Não, porque 645 é muito maior do que 10. Então, não pode vir aqui nesse lugar. Se eu andar com a vírgula, se eu colocar ela aqui, 64,5, pode também? Não, porque 64 ainda é maior do que 10. Então, o lugar certo dela vai ser esse aqui. Agora sim, ó, 6,45. 6 é um número menor do que 10? É. É maior do que 1? É, então tá tudo certo. Pronto, então o primeiro número a gente já encontrou, 6,45. Preciso colocar esses outros 3 zeros para lá? Não preciso, porque o zero para a direita, se eu não tiver nenhum outro número aqui com valor, ele não faz diferença. Então, o primeiro fator a gente já encontrou. O segundo é na base 10. E aí, qual é o expoente que eu vou colocar? Como é que eu sei qual é esse expoente? Eu vou contar quantas casas eu precisei andar com a vírgula. Então, vale lembrar que a vírgula sempre está aqui, ó, atrás da unidade, ainda que ela esteja escondida, tá? Então, ela tá ali, mas a gente não estava vendo, mas ela existe ali. Então, quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu andei 5 casas, eu vou colocar o 5 ali de expoente. E daí essa é, então, a resposta correta. Alguns de vocês marcaram como resposta correta 645 vezes 10 ao cubo. Gente, esse número tá certo, né? Eu escrevi numa potência de 10, mas não é uma notação científica. Então, vocês contaram ali quantos zeros tinham, né? Indicou certinho, mas não é uma notação, porque esse primeiro fator é maior do que 10, tá? Outro exercício que vocês tiveram dúvida foi o número 4, a letra C, que pede para transformar esse número, tá? Num número sem potência 10. Então, a gente vai... Aqui tem uma pegadinha mesmo, tá? A maioria de vocês, o que fez? Isso aqui, ó, 18,95, né? Então, excluiu ali a vírgula. E como eu tenho 10 ao cubo, acrescentou simplesmente
3 zeros aqui, ok? Só que isso não está certo, galera. Não é assim. Por que que não é assim? Porque esses dois números aqui estão na casa decimal, tá? Seria isso se a gente não tivesse essa vírgula nesse lugar. Aí sim estaria certinho. Mas como tem essa vírgula, esse 10 ao cubo está indicando quantas casas a gente vai precisar andar com a vírgula para o lado de lá, para a direita, tá? Então, quando o expoente aqui é positivo, a gente vai andar com a vírgula para a direita. Quando ele é negativo, a gente vai andar para a esquerda. Então, nesse caso, a gente vai andar para lá. Então, vamos reescrever aqui o número 18, 9, 5. Então, a vírgula tá aqui, né? 18, vírgula. Então, eu tenho que andar quantas casas para lá? 3. Então, eu vou andar, vou apagar ela aqui, vou andar uma casa, ela ficou atrás do 9. 2 casas, ela ficou atrás do 5. 3 casas, né? Seria a minha vírgula para lá. Só que eu não tenho essa terceira casa, então, no caso, eu vou ter que completar aqui com 0. E aí, a gente não precisa escrever lá o vírgula 0, né? Então, a vírgula antes estava aqui, o que que a gente fez? Andou 3 casas para lá. 1, 2, 3. Então, a resposta correta, 18.950. Espero tê-los ajudado.